Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre trabalhadores de aplicativos que não têm proteção do INSS. Um levantamento que foi feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, mostrou que o número de trabalhadores autônomos no setor de transportes cresceu, passando de 1,5 milhão no final de 2021 para 1.700.000 no final do ano passado. Essa pesquisa, que é baseada em dados da PNAD contínua, aponta que apenas 23% dos entregadores e motoristas de aplicativo contribuem para a Previdência Social nas suas ocupações, comprometendo a aposentadoria do futuro e a proteção do INSS em casos de doenças e acidentes. E aí, para enfrentar essa situação, o governo também está instituindo um grupo de trabalho para debater esse assunto, apresentar um projeto que pretende regulamentar o setor. O Ministério do Trabalho vai fazer a mediação dessas propostas e o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, disse inclusive recentemente que as condições vividas por trabalhadores de aplicativos beiram a escravidão. Fausto, esses números mostram que é realmente necessário enfrentar essa nova forma de trabalho, né, a partir desses apps, desses aplicativos, em que o trabalhador fica completamente desguarnecido de qualquer proteção, né? É importante que seja regulamentado efetivamente essa situação, não? Então, Rafael, a questão dos aplicativos é uma discussão bastante complexa, né? Primeiro porque esses números mostram uma faceta da nossa informalidade, ou seja, o Brasil é um país em que tem aí, a depender do momento da sua economia, entre 40% e 50% da sua população informal, ou seja, desprotegida da Seguridade Social. A questão quando a gente fala dos aplicativos é que ele, de alguma forma, ele está no meio enfim, de alguma forma, pegar parte desta informalidade e de outro de desformalizar trabalhos formalizados. Vamos lembrar que uma parte importante dos aplicativos eram antigamente os taxistas, eram antigamente os entregadores aí das diversas empresas de motocicleta, dos motoboys, e que tinham normalmente carteira assinada e eram entendidos como trabalhadores, enfim, trabalhadores assalariados normais, como todos os demais, e por isso deveriam ter os seus direitos garantidos pela CLT. A entrada do aplicativo, ela coloca uma série de discussões que de alguma forma precisam ser colocadas à mesa para discutir com a sociedade. A primeira delas é que se essas empresas, afinal de contas, são empresas de quê? São empresas de tecnologia, são empresas de intermediação de mão de obra, são empresas de entrega, são empresas de transporte, porque a definição do aplicativo em si não define a caracterização da empresa. A empresa, na prática, o aplicativo ele simplesmente é uma intermediação, ele é uma ferramenta de trabalho em que você está operando ali a organização de um conjunto bastante grande de trabalhadores. É um contingente bastante grande, nós estamos falando de quase 2 milhões de trabalhadores, isso pensando o que você consegue catalogar por meio da PNAD. Mas os aplicativos estão avançando para outros setores. Não são só trabalhadores do transporte, não são só trabalhadores de entrega. Hoje nós temos aplicativos na medicina e médicos, nós temos aplicativos de empregada doméstica, nós temos aplicativos de professores, nós temos aplicativos de cuidador de idoso, enfim, nós temos uma infinidade de aplicativos que de alguma forma estão precarizando a relação de trabalho no Brasil. E isso precisa ser discutido com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, a gente precisa avançar no debate se de fato é preciso uma nova regulamentação ou o que nós precisamos é enquadrar essas empresas naquilo que elas de fato são. O fato de uma empresa desenvolver um aplicativo, e vamos lembrar, na maior parte dos casos nós estamos falando de um aplicativo, não significa que esta empresa seja uma empresa de tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, Rafael. O DIEESE tem um aplicativo. Nós desenvolvemos um aplicativo para auxiliar o movimento sindical na sua negociação. O fato do DIEESE ter desenvolvido um aplicativo não altera o fato, ele não é uma instituição de tecnologia. A empresa não se define pelo aplicativo, a empresa se define pelo negócio que ela está operando. A empresa se define
pela relação de trabalho que ela está estabelecendo com um conjunto de trabalhadores. E eu acho que esse talvez seja o grande debate. Se essas empresas são empresas de transporte, elas são empresas de transporte. Se elas têm uma relação de trabalho subordinada, se eles têm uma relação de trabalho de dependência econômica, se tem uma relação de trabalho em que esse trabalhador é subordinado, é controlado por essas empresas, nós temos uma relação de trabalho assalariada e essas empresas precisam arcar com os encargos e com os direitos que esta relação de trabalho define. Agora, uma coisa que também é importante, né, Fausto, que o governo federal, o presidente Lula, enfim, cobrou a instituição de um grupo de trabalho exatamente para analisar essa questão, e os trabalhadores fazem parte dessa comissão, né? Eu acho que isso também é um diferencial do que a gente vinha vivendo nos últimos anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, que foi o alijamento dos trabalhadores nos processos de discussão sobre o mundo do trabalho, né? Essa é uma questão bastante importante. Você traz junto do Ministério do Trabalho para a discussão com o Estado, tanto as empresas quanto os trabalhadores. E aí você traz as diferentes representações. Nós estamos falando dos representantes das centrais sindicais que estão à mesa negociando. Você traz também as associações, as organizações dos trabalhadores de aplicativo, porque você precisa compreender que há uma mudança, sim, na estruturação do mercado de trabalho, que há uma mudança, inclusive, de necessidades e demanda dos trabalhadores, há uma pauta importante a ser cumprida e há também a necessidade de você, no processo de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, não precarizar e não abrir possibilidade para que outros setores sejam precarizados pelos aplicativos. Então, essa discussão não é uma discussão tranquila, mas é uma discussão importante. É uma discussão importante porque, de alguma forma, a gente precisa fazer um debate neste país de quanto de impostos o conjunto da sociedade paga, de quantos de impostos essas empresas de tecnologia, como elas se dizem, devem pagar, e, afinal de contas, se essas empresas são ou não são empresas de tecnologia. É importante a gente olhar para esse cenário e lembrar que, quando a gente está falando de seguridade social, nós estamos falando de financiamento da Seguridade Social. Afinal de contas, quem paga a Seguridade Social? Vamos lembrar que o orçamento do Estado tem um orçamento inteiro da Seguridade Social e que um conjunto de recursos é destinado das empresas, da sociedade em geral, para a Seguridade. E esse debate precisa ser feito, ou seja, essas empresas que empregam uma quantidade bastante grande de trabalhadores precisam contribuir para a Seguridade Social, né, do tamanho de que elas de fato ocupam. Na sua grande maioria são empresas grandes, são empresas internacionais, são empresas monopolistas e que estão de alguma forma reorganizando todo o mercado nos setores que elas entram. Então, de alguma forma, a gente precisa fazer o debate tributário e, na outra ponta, a gente precisa fazer o debate da relação de trabalho e direito dos trabalhadores. É importante dizer que o fato da discussão da Previdência ser importante, mas ele não é a única discussão. A gente precisa olhar, afinal de contas, como é que é essa relação de trabalho e quais direitos são devidos a esses trabalhadores, de um lado, e de outro, afinal de contas, como acessar esses direitos. O fato de você estar usando aplicativos permite que você faça um conjunto bastante importante aí, de controles que possa permitir não só a contribuição para a Previdência, mas também, de outro lado, a garantia de direitos. É claro que nós estamos falando de trabalhadores diferenciados. Nós temos trabalhadores que têm características em alguns aplicativos, tipicamente trabalhadores assalariados e que precisam e deveriam ser registrados na carteira de trabalho e ter os direitos garantidos da CLT. Em outros aplicativos, nós temos trabalhadores de características de trabalhadores autônomos. O respeito também à especificidade de cada relação de trabalho precisa ser observado e precisa ser garantida. Agora, importante, Rafael, não é o fato de estar mediado por aplicativo que define o perfil da empresa ou que define a relação de trabalho estabelecida. O aplicativo ele é só uma ferramenta, um meio pelo qual esse trabalhador está sendo organizado e o seu trabalho está sendo disponibilizado. E é importante lembrar, então, que esse grupo de trabalho que foi instituído no âmbito do governo vai apresentar propostas e essas propostas vão ser encaminhadas também para o Congresso Nacional, para que assim seja colocado também um projeto de lei que regulamente essas novas formas de trabalho, né? Não será nada imposto, é sempre uma discussão, Fausto.
Eu acredito que essa seja uma discussão importante, né? Você ter a possibilidade de colocar os atores à mesa, a negociação estabelecida e, de alguma forma, você vai regulando tudo isso. Você vai precisar, sim, fazer a discussão primeiro ali com o próprio Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho não só media essa negociação, mas como ele também fiscaliza as relações. E, de outro lado, você vai, no caso de ter a necessidade de fazer uma alteração legal, isso vai ser feito na Casa Legislativa, isso é feito no Congresso Nacional, e aí lá também você vai ver muitos interesses e discussões colocadas a partir das diferentes posições. Agora é bom lembrar, né? É importante a gente colocar que nesta relação entre grandes empresas e trabalhadores, a parte mais fraca são os trabalhadores. Essas empresas estão fazendo esse tipo de discussão no mundo todo, têm influenciado e financiado, inclusive, diversas ações e que, de alguma forma, buscam simplesmente burlar e minar o sistema de proteção social na maior parte dos países que elas estão estabelecidas. Nós precisamos fazer uma discussão grande sobre isso. É uma discussão que impacta não só a vida de 1,7 milhões de pessoas, mas é um movimento que está ampliando rapidamente nos demais setores e desformalizando assalariados que hoje são trabalhadores formalizados de carteira assinada. A discussão dos aplicativos, eu insisto, ela não é só de interesse dos trabalhadores de entrega, dos trabalhadores de transporte individualizado. Ela, de fato, está adentrando o conjunto do mundo do trabalho e precisa ser mediada, ou seja, você precisa colocar a questão dos aplicativos nos seus devidos lugares e que, de alguma forma, ela precisa estabelecer um olhar diferenciado sobre a própria tecnologia. A tecnologia, a gente se utiliza dela há muito tempo. A cada momento entra uma nova tecnologia. Agora, de fato, é a entrada da tecnologia que define a relação de trabalho ou a relação de trabalho é definida para como essas empresas se relacionam com os seus trabalhadores. Esse é um debate importante, é um debate que está, inclusive, ligado ao debate da reforma trabalhista de 2017, é um debate que está ligado ao que nós chamamos aí de indústria 4.0 e está ligado à discussão da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Eu insisto, essas empresas são empresas que, antes de mais nada, precisam pagar impostos e precisam pagar impostos proporcional ao número de trabalhadores que elas empregam, intermediam ou se relacionam. E, de alguma forma, são empresas que, no mundo, buscam fugir do pagamento de impostos como uma empresa normal, como deveria ser e como a maior parte das empresas pagam impostos no nosso país. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, e certamente nós aqui no Jornal Brasil Atual na TVT vamos continuar acompanhando o desenvolvimento desses debates, dessas discussões, dessas propostas, sempre contando com a tua participação, Fausto. Grande abraço, Rafael. Bom dia a todos novamente. Até uma próxima. Até uma próxima e bom carnaval para você. A gente volta a se falar na semana que vem. Isso, bom carnaval a todos. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.